Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vou dar continuidade à análise da estrutura da proposta de intervenção, ou seja, da conclusão da redação do Enem. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para essa e para outras provas, né? Então, vamos lá, né? Na primeira parte do vídeo eu mostrei para vocês como a proposta de intervenção perfeita tem mais de 5 elementos. Agora eu vou seguir nessa toada, mas vou mostrar para vocês outras possíveis formas de estruturar a proposta de intervenção. Então, vamos lá. Vamos lembrar do seguinte, né? Essas são as perguntas que o INEP apresenta para o candidato e que devem ser respondidas na conclusão, ou seja, na proposta de intervenção, né? Ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. Então, o que é possível apresentar como solução para o problema? Isso significa a ação. Né? Depois, quem deve executá-la? Isto significa o agente. Né? Depois, como viabilizar esta solução? Ou seja, o modo, meio, né? Quarta questão aqui, ó, o efeito, a consequência, né? Que efeito ela pode alcançar? E quinta questão, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Mas no vídeo anterior, eu mostrei para vocês que eles também gostam muito de uma frase de abertura e de uma finalidade, né? Esses elementos também são importantes. Então, se tu não assistiu ao vídeo anterior, por favor, assista, porque isso está tudo explicadinho lá, né? Esses elementos todos acabam aparecendo em várias redações que alcançaram a nota 1000. Portanto, eles são elementos muito importantes na organização do texto, né? Então, vamos lembrar aqui, né? Esse é o esquema: frase de abertura, agente, detalhamento, ação, modo, meio, finalidade, consequência, que é essa frase de fechamento no futuro, né? O verbo no futuro do presente. Muito bem. E agora vamos dar uma olhada, então. Hoje só vou mostrar redações para vocês que foram retiradas da cartilha de 2024, ou seja, que tinham como tema da redação o Enem de 2023, né? O tema daquele ano era Desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Muito bem, temos aqui o texto do Lucas Malta de Carvalho, tá? Eu vou mostrar aqui como ele está retirado diretamente da página 38 da cartilha do participante, né? Mas vamos fazer direto a análise aqui, ó, eu já grifei cada parte da conclusão dele, né? Ele escreveu assim, então: portanto, é necessário promover ações concretas, as quais alterem o quadro de invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela população feminina. Esta é a frase de abertura, né? Notem que até aí ele não ganhou nenhuma pontuação por essa frase de abertura, porque o INEP não pede uma frase de abertura, mas ela é importante para organizar a conclusão, para indicar a necessidade de uma ação, né? Depois ele coloca um conectivo, logo, cabe às emissoras de TV, então as emissoras de TV é o agente, né? As quais são grandes formadoras de opinião da sociedade, isto é o detalhamento a respeito do agente. Então, cabe às emissoras de TV, vem a ação: realizar campanhas sobre a importância de lutar contra o machismo, o modo por meio de anúncios publicitários, e aí a finalidade, a fim de desconstruir ideias de subjugação presentes no Brasil contemporâneo. Aí mais um conectivo, né? Além disso, o governo federal, outro agente, deve fiscalizar as relações de trabalho, outra ação, né? Para garantir a remuneração feminina, outra finalidade. Notem que aqui ele não nos apresentou uma consequência, né? E apesar disso, apesar de o INEP solicitar, vamos lembrar, ó, solicitar uma consequência, né? Um efeito, tá? Apesar disso, ele não teve desconto na nota. Eu acho que ele foi ousado aqui, né? O Lucas foi ousado ao organizar a sua proposta de intervenção sem apresentar um efeito, sem apresentar claramente uma consequência, né? Mas ele não foi penalizado. Claro que ele acabou apresentando duas propostas de intervenção, sendo que a segunda não está tão completa quanto a primeira, né? Não está tão completa, mas ele apresentou mais de uma proposta. Vamos analisar agora a proposta da Gabriela Larissa de Souza Gurgel. Proposta dela, a redação dela está na página 41 da cartilha do participante. Ela começa assim, então, frase de abertura, né? Portanto, fazem-se urgentes medidas de enfrentamento aos impasses da temática supracitada. Assim, conectivo, né?
O Ministério do Trabalho e Emprego, este é o agente, deve realizar um registro das principais áreas com presença do trabalho de cuidado. Isso é a ação. Né? Deve realizar um registro das principais áreas com presença de trabalho de cuidado. Muito bem. Aí vem o modo. Tal iniciativa será efetivada por intermédio de profissionais do IBGE. Isto é o modo, meio, né? Será efetivada por intermédio, ó. Por intermédio, indica o modo. Os quais, ó, aí está introduzindo uma nova ação, os quais em parceria com o Poder Executivo, ou seja, mais um modo, né? Está indicando mais um meio, né? Em parceria com o Poder Executivo. Ó, a segunda ação irão as residências onde as mulheres exercem suas atividades e organizarão o auxílio financeiro. Dependendo do ponto de vista, né, essa segunda ação poderia ser encarada como um detalhamento do modo. Né? Poderíamos pensar assim. Né? Aí, então, irão às residências onde as mulheres exercem suas atividades e organizarão o auxílio financeiro para ajudá-las a garantir suas dignidades enquanto cidadãs. Isto é a finalidade. E aí a última frase, né, a frase de fechamento é a consequência, isso poderá proporcionar melhores perspectivas de vida para o público feminino de maneira a fragilizar o machismo e ampliar a igualdade. Né? Então, não temos aqui, a meu ver, propriamente um detalhamento, a não ser que a gente considere aquela segunda ação ali grifada, né, como um detalhamento. Poderíamos pensar assim, talvez. Né? Depois, o texto da Ana Luísa Teodoro Coutinho Loureiro, notem que a proposta de intervenção dela está bem longa, é a proposta de intervenção mais longa das redações que alcançaram a nota 1000 e que estão presentes na cartilha do participante de 2024, né? Ela escreveu assim, ó, ela coloca duas frases de abertura, ó. Portanto, fazem-se evidentes as matrizes da invisibilidade do trabalho de cuidado em solo nacional. Começou com um conectivo, portanto, aí diz que é evidente o problema, muito bem. Aí coloca outro conectivo, logo não se deve hesitar. 2 pontos. São necessárias medidas para a erradicação da problemática. Opa, aqui sim ela está anunciando a necessidade de que algo deve ser feito. Né, mas é mais uma frase de abertura, é a continuação da mesma ideia. Né? No fundo, a primeira frase, talvez se ela quisesse, ela poderia ter eliminado, não faria muita diferença. Né? Aí ela vai apresentar propriamente a proposta, vai começar indicando o agente, né, a responsabilidade então, coloca um conectivo no meio aqui, né, do Ministério da Educação, está aqui o agente de maneira bem expressa, detalhamento do agente, órgão federal que gere o ensino brasileiro, a ação de maneira direta, né, aliás, a responsabilidade do Ministério da Educação, alterar a estrutura machista e patriarcal nas salas de aula. Aí vem o modo, isso pode ser feito por meio da inserção na Base Nacional Comum Curricular de formas de empoderamento feminino como assunto obrigatório na formação cidadã. Tudo isso é o modo. Aí vem a finalidade. Essa mudança deve ser alcançada com a finalidade de valorizar o trabalho exercido por mulheres, principalmente os mais invisíveis, como de cuidado. Aí ela coloca mais um conectivo, outro sim. Aí uma nova proposta, um novo agente. Ó, cabe ao governo federal, este é o agente, o que? Aumentar o salário mínimo atual, esta é a ação. Mais uma finalidade com o objetivo de garantir uma remuneração adequada a todos, bem como as mulheres que se ocupam com o cuidado, favorecendo suas independências financeiras. Notem que se ela removesse essa segunda proposta de intervenção, essa segunda ação, esse segundo agente, esta segunda finalidade, não faria muita diferença, porque ela vai concluir a redação dela com a consequência, né? Quem sabe assim, todas as Anas que cuidam do Brasil tornar-se-ão visíveis, valorizadas e prestigiadas. Por que ela fala em Ana aqui? Porque na abertura do texto dela, ela citou um conto chamado Amor, da Clarice Lispector, retirado do livro Laços de Família, que nos apresenta uma personagem chamada Ana, uma dona de casa, ela está voltando com compras para casa, né? E aí ela vê na parada de ônibus, ela vê um sujeito mascando chiclete. Na verdade, ela vê um cego, especificamente uma pessoa cega mascando chiclete, e aquilo muda completamente a vida dela, né? Então, é por isso essa citação aqui no final, ela está fazendo uma retomada de um repertório que ela citou no início do texto. Agora, de qualquer forma, é isso. Notem que ela colocou duas propostas de intervenção. A segunda não está completa, não tem todos os elementos, né? Não apresenta um detalhamento, e, no entanto, ela não teve nenhuma punição por causa disso, pelo contrário, alcançou os 200 pontos na competência 5, né? E podemos entender que a consequência aqui é consequência
justamente para as duas propostas, né? Ela está relacionada de alguma forma às duas propostas e, claro, a ideia de cada proposta também está relacionada aos argumentos que ela apresentou no desenvolvimento, né? Uma boa proposta de intervenção, uma boa organização na conclusão, embora isso, né, tenhamos aqui bem mais que 5 elementos, né? Texto da Helena Moreira Alves, está na página 47. Ela começa assim: infere-se, portanto, que modificar essa realidade discriminatória e opressora é missão da sociedade. Frase de abertura. Logo, cabe ao governo, ó, super sucinta na apresentação do agente, governo. Não diz que é federal, mas aí o detalhamento indica, né, administrador do país. A meu ver, o detalhamento está bem sucinto, né, também. Mas foi aceito, valeu 200 pontos, e aí, como ela coloca administrador do país, a gente entende que esse detalhamento refere-se ao governo federal, portanto, né? Então, a ação, financiar as escolas, finalidade para criar projetos de valorização a todos os tipos de trabalho e as mulheres, através de palestras é o modo, a fim de romper com o elitismo e o machismo que desconsideram as cuidadoras brasileiras. Segue a finalidade, né? Mais uma finalidade, na verdade. E aí vai fechar a conclusão com a consequência. Talvez assim as mulheres não serão mais invisibilizadas e terão sua dignidade humana garantida, né? Então, também temos aqui uma estrutura um pouquinho diferente de conclusão, um pouco mais sucinta, mas funcionou, alcançou os 200 pontos também, né? Agora, o texto da Letícia Vicente da Silva, que está na página 50 da cartilha do participante, né? Ela diz assim, então: portanto, é indubitável constatar que medidas são necessárias para corrigir essa problemática. Frase de abertura. Assim, conectivo. Aí ela coloca uma oração principal para introduzir uma oração subordinada substantiva subjetiva, né? É imprescindível que o Ministério do Trabalho, aqui começa a oração subjetiva, né? Que o Ministério do Trabalho é o agente. O detalhamento do Ministério do Trabalho: órgão responsável, aliás, órgão governamental responsável pela garantia de direitos. Então, é imprescindível que o Ministério do Trabalho, agora vem a ação, promova, por meio de incentivos fiscais, intercala o modo no meio da ação, né? Promova por meio de incentivos fiscais, agora sim vem a ação, ó, promova programas de fiscalização das garantias trabalhistas das mulheres cuidadoras. Finalidade, a fim de diminuir os desafios enfrentados por essas profissionais cotidianamente. Outro conectivo, né, paralelamente, aí vem mais uma oração principal para introduzir mais uma oração subordinada substantiva subjetiva que vai estar reduzida de infinitivo, né? É dever da mídia, tá aqui o agente, mais um detalhamento, máximo canal de informações da atualidade, que eu acho um detalhamento um pouco genérico, né? Até porque mídia já é um agente um pouco genérico. O que é a mídia? É a Rede Globo? É a Rádio CBN? É a Folha de São Paulo? É o Twitter, o YouTube? Tudo isso, né? A mídia é algo muito amplo, né? Acho arriscado falar em mídia porque a gente pode entender que tudo está dentro da mídia, né? E se tudo está dentro da mídia, isso pode ser perigoso, né? Ao mesmo tempo, nada vale, né? Mas enfim, é dever da mídia, máximo canal de informações da atualidade. Aí vem a ação de maneira direta, né? Viabilizar, ó, o verbo tá no infinitivo, né? Portanto, é uma oração reduzida de infinitivo. Então, viabilizar por intermédio de comerciais televisivos, este é o modo. Viabilizar o quê? Campanhas de conscientização sobre o papel da mulher na sociedade. Fechou a ação. Aí vem a finalidade, com o intuito de eliminar estereótipos associados às funções exercidas por ela. Aí a consequência: dessa forma será possível uma maior visibilidade do trabalho de cuidado e das múltiplas atividades que uma mulher exerce, né? Muito bem, temos aqui então vários exemplos de propostas de intervenção bem diferentes, mas de alguma forma quase todos esses elementos aparecem em quase todas elas, né? Frase de abertura, agente, detalhamento, ação, modo, meio, finalidade e a consequência, que vai ser essa frase de fechamento no futuro. E aí eu acho importante então observar, só para a gente fechar, né, que se tu pretende apresentar mais de uma proposta de intervenção, nenhum problema nisso. É muito importante, no entanto, que pelo menos uma dessas propostas esteja completa, né? Se tu não vai apresentar as duas com todas essas informações, com todos esses detalhes, né? Não há problema, mas uma delas é muito importante que esteja completa, tá, pessoal? Então, é isso aí. Valeu, valeu. Por favor, sigam o canal, ativem o sininho, compartilhem com os amigos
E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu, valeu, feito!